Que a graça e a paz de Deus esteja em nossos corações nessa manhã. Esse é seu, senhor Roberto. Aos avisos. Isso aí. Uma manhã típica de inverno, não, inverno londrinense, onde o dia fica nublado, mas não faz frio, não é? Mas é bom sempre reunirmos em nome do Senhor. Estamos aí um pouco desfalcado nesse domingo, né? Primeiro porque as férias escolares já chegaram, então como o Roberto falou, não é? Alguns estão viajando, né? E o nosso pastor não está conosco nessa manhã, vocês devem saber por quê. Ontem foi o casamento da sua filha mais velha, Eloá, com o Guilherme, né? Então, essas duas famílias estão com seus familiares nesta manhã. E é por isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco daquilo que Deus colocou no meu coração. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 5. Livro de Atos, no capítulo 5. Antes de começar, queria compartilhar algumas coisas com vocês, pessoais, né? Primeiro que, falando das férias, nós nos ausentaremos nos últimos 2 finais de semana de julho e também no 1º de agosto, porque estaremos em viagem, né? Lá no meu trabalho, as férias escolares estão um pouco ainda atrasadas, então, nesse período nós não estaremos aqui. Espero que vocês sintam a nossa falta, mas que seja só uma breve separação. Até porque uma das coisas que eu queria compartilhar, algumas pessoas sempre perguntam, alguns que nos acompanharam, eu já pude testemunhar também no grupo de oração, que quando nós voltamos para Londrina em 2019, nós viemos sem ser transferido, né? Eu não fui transferido no meu trabalho. Para quem é familiarizado com o serviço público, né? Eu vim fazer uma cooperação técnica, ou fui emprestado aqui para Londrina. Então, minha vaga de trabalho era lá em Coronel Vivida e eu desenvolvi o meu trabalho aqui na mesma instituição, o IFPR, não é a UTF, é o IFPR. E aí, desde 2019, quando a gente retornou para cá, a gente já colocou diante do Senhor que a gente queria que fosse definitivo, era aqui que a gente queria estar, é nessa cidade que a gente queria estar. E aí a gente começou uma jornada de oração aí nos últimos 4 anos. Uma jornada que foi muito boa durante um tempo, nem tão boa, né? Fraquejamos durante outros dias. Mas nos últimos meses, do final do ano de 2022, quando o meu empréstimo estava para terminar, ele podia ser renovado, mas ele estava para terminar em fevereiro, o coração foi se apertando porque, tanto para o meu tratamento de saúde, como para os tratamentos, no plural, de saúde do Pedro, era muito importante que a gente ficasse aqui. E a gente começou a orar mais ao Senhor, sem ver muita solução, sem saber muito de onde Deus ia conseguir fazer essa transferência, mas Ele atendeu a nossa oração e da onde a gente poderia menos esperar, né? Ele fez. Por causa do meu descolamento de retina, que eu já testemunhei tanto para vocês, hoje eu não escolhi não falar disso, se bem que também tinha coisas para contar-lhes. Mas por causa disso apareceu a possibilidade de eu fazer um pedido por essa questão de saúde, para ficar aqui, onde aqui estão os médicos que me atendem. E Deus colocou a sua mão e de uma hora para outra as coisas se resolveram. E é por isso que eu já estive aqui, se você não percebeu, na Assembleia em março, eu já estava aqui como membro dessa igreja, eu e a minha esposa. Porque quando nós fomos para lá, nós levamos a nossa carta de membro para lá, em Coronel Vida, e quando retornamos, nós não trouxemos a carta de membro, porque o nosso trabalho era lá, e enquanto isso não se resolvia, eu disse para Deus, não vou me transferir. A menos que isso me impedisse de fazer alguma coisa aqui na igreja, de servir de alguma forma, não me impediu. Então, não foi assim, isso foi assim que se sucedeu. De fato, então, desde o começo desse ano, eu estou membro dessa igreja e transferido para Londrina oficialmente. E o desejo do meu coração é nunca mais sair
nem dessa cidade e nem dessa igreja. E tenho dito. Mas a minha vida está nas mãos de Deus. E se um dia eu sair, vai ser porque Ele vai me levar como Ele me levou, como Ele me trouxe. Bendito é o nome dEle. Amém? O meu desejo é aqui ficar, aqui servir cada vez mais e cada vez melhor. Tá bom? Esse é o desejo do meu coração. E que você possa estar alegre com isso. Nós temos uma relação muito profunda com essa igreja aqui, né? Muito profunda. Muitos daqui são para nós como familiares, né? Nos viram tão jovenzinho que eu era, ainda sou, né? Tão jovenzinho que eu era, me viram casar, viram meu filho nascer, agora tem a outra coisinha também que está por aí. E meus irmãos, eu nunca vi umas crianças gostarem tanto de uma igreja quanto os meus filhos, assim, é uma coisa de doido, assim. Uma vez Pedro reclamou que por que só pode ir na igreja no domingo. Mas recentemente ele falou que quando crescer quer ser pastor igual o Rogério. Mas Deus tem coisa para fazer através de nós, através de você, através dessa comunidade aqui. E eu quero fazer parte, eu quero te convidar a se juntar nisso também. Vamos juntos? O Atos capítulo 5 é o texto que eu escolhi, é uma passagem de certa forma famosa. Oh meu Deus, onde é que está meu celular? Está aí, amor? Eu preciso dele para ler a passagem, eu leio no celular, que ali eu posso escolher o tamanho da letra. Mas essa é uma passagem conhecida de Atos, capítulo 5, a história de Ananias e Safira, não é isso? Vamos ler? Ele diz assim, a partir do versículo 1 do capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu sua propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro, Ananias, você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar você uma parte do dinheiro que recebeu da propriedade? Versículo 4. Ela não pertencia a você? E depois que você o vendeu, o dinheiro não estava no seu poder? O que levou a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou também a sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro então disse, por que vocês entraram em acordo? Para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão na porta os pés daqueles que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, a encontraram morta, levaram-na e sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar? Senhor Deus, eis aqui diante de nós, os nossos ouvidos, diante dos nossos olhos, a Tua santa palavra. E eu quero te pedir agora, Deus, que o Senhor use esse tempo para ministrar aos nossos corações, para falar aos nossos corações. Senhor, que esse tempo seja total e completamente dedicado ao Senhor, ao seu agir e ao agir do Teu Espírito Santo em nosso meio.
Em nome do seu Filho que nós oramos. Amém. Quando você ouve essa história, qual é a sensação que ela lhe traz? Qual é o sentimento que ela lhe traz? Quando eu ouço essa história, uma das coisas que eu penso é que essa história parece que não é uma história do Novo Testamento. Ela é mais parecida com as histórias do Antigo Testamento, onde a justiça de Deus se manifestava de várias formas, de maneira instantânea, como com a mulher de Ló, que foi avisada para não olhar para trás e quando olhou, se transformou numa estátua de sal. Ou como a história do jovem, eu não sei se você conhece ela, mas a história do jovem que estava carregando a Arca da Aliança e ninguém podia tocar na Arca da Aliança. E quando ele estava carregando pelo cabo, né, que passava pelas argolas da arca, a arca ia cair no chão. E ele colocou a mão para não deixar a arca cair. Sabe o que aconteceu com ele? Ele morreu, porque não podia. E quando a gente olha para essa história de Ananias e Safira, eu falo, mas isso parece tão Antigo Testamento, né? Tão ultrapassado. Nos confunde um pouco. A gente parece que isso não acontece mais depois da vinda de Jesus, não é? Jesus é o Deus da graça que acolhe a todos e ama a todos deliberadamente. Isso é, de fato, verdade. Mas, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que o Deus do Antigo e do Novo Testamento é o mesmo Deus. O justo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus justo do Novo Testamento. E quando a gente olha para o contexto deste acontecimento, nós vamos entender uma coisa: por que que Deus julgou e condenou Ananias e Safira? E é interessante que o julgamento foi individual, não é? Deus tratou com cada um separadamente. Inclusive Ananias morreu primeiro e depois Safira chegou sem saber, mas ela teve também a sua chance. O Roberto falou da submissão, né, que a mulher deve ter ao homem e o homem a Deus. A mulher deve ser submissa, mas ela teve a sua chance. E os dois foram julgados separadamente e condenados à morte por Deus. Por quê? Pela mentira. Meus irmãos, se Deus matasse todos os que mentem, possivelmente esse auditório estaria pouco mais esvaziado. Possivelmente eu não estaria aqui nessa manhã. Por que então eles morreram? Então, como eu disse para vocês, quando a gente vai olhar para o contexto do que está acontecendo ali, a gente vai entender por que Deus resolveu expressar a sua justiça desta forma. Se nós estamos falando do livro de Atos, nós estamos falando do surgimento da igreja de Deus. E se nós estamos falando do capítulo 5, então ainda está no começo da história da igreja de Deus. E Deus precisou julgar e condenar Ananias e Safira para mostrar o quanto Deus levava a sério a santidade. Se você voltar e ler os primeiros capítulos do livro de Atos, aliás, aqueles que são líderes, né, de pequenos grupos ou coisas assim, quando a gente vai fazer um estudo bíblico, a gente nunca lê apenas um versículo ou apenas um capítulo. Dá uma olhada no contexto, lê o anterior, lê o que vem depois. E quando a gente vai olhar para o que está acontecendo antes, é a descida do Espírito Santo, é os sinais sendo operados através dos apóstolos,
é a cura do paralítico lá na porta do templo em Atos 3, e é uma igreja que caía na graça do povo, como diz Atos 2, e viviam em comunidade e tinham tudo em comum, e o Senhor ia acrescentando à igreja os que haviam sendo salvos, e a igreja tinha a simpatia do povo, e a igreja crescia, e em Pentecostes foram 3.000, e já lá em Atos 4, depois que eles curam o paralítico do templo, ainda se agrega e já são 5.000, e nenhum pecado há registrado até a história de Ananias e Safira. Deus precisava deixar bem claro que Ele era um Deus que odeia o pecado. Ali era o núcleo onde nascia a igreja de Cristo, igreja que nos alcançou 2.000 anos depois. Era muito importante preservar a pureza das coisas que ali aconteciam, dos milagres que ali aconteciam, do milagre do viver igreja. E Ananias e Safira vêm profanar a igreja de Deus. Esse texto não é sobre dinheiro. Não é sobre ofertar financeiramente a Deus. Se você voltar no capítulo 4, a partir do versículo 32, você vai conhecer uma história, ou você vai ler uma história bem conhecida de um rapaz que o seu nome era Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Não é isso que diz a canção? É isso que está aqui no final do capítulo 4. A partir do versículo 32, ele diz assim: da multidão dos que creram, era só um coração e uma só mente. Ninguém considerava unicamente uma coisa alguma que possuía, mas partilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a respeito da ressurreição, e grandiosa graça estava sobre eles. Versículo 34, não havia pessoas necessitadas entre eles, porque os que possuíam terras e casas as vendiam e traziam o dinheiro da venda e colocavam aonde? Aos pés dos apóstolos, e distribuíam segundo a necessidade de cada um. Versículo 36, José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos chamaram de Barnabé, que significa encorajador, vendeu o campo que possuía e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. E assim termina o capítulo 4. E como começa o capítulo 5? Com a história de Ananias e Safira. Você precisa entender, meu irmão, que a divisão em capítulo e versículo não foi o próprio Lucas, autor do livro, que fez. Nem sei se é divinamente inspirada, mas a história que nós lemos no capítulo 5 é a continuação da história de Barnabé, ou da história do que muitos estavam fazendo, vendendo as suas propriedades por causa da necessidade dos outros. E havia grandes milagres acontecendo. E talvez esse era um dos milagres. Quando nós lemos que em Atos capítulo 2, eles tinham tudo em comum, não é porque eles tinham os mesmos gostos, os mesmos costumes, tudo em comum era porque tudo era de todos. E conforme havia necessidade, eles iam vendendo o que tinham e entregando aos pés dos apóstolos. Então Lucas registra que Barnabé fez isso. E Barnabé é introduzido então por Lucas aqui, e depois ele vai ter um papel fundamental nas viagens missionárias de Paulo. E depois de ele contar a história de Barnabé, ele vai contar a história de Ananias e Safira, que se meteram ali para fazer coisa que não devia fazer.
coisa que não devia fazer. E essa história nos lembra algumas histórias do Antigo Testamento, e vocês poderiam lembrar de outras, mas eu registro aqui as dos filhos de Arão, que talvez você não conheça, Nadab e Abiú. Essa história é registrada em Levítico 10, e quando esses dois foram queimar incenso ao Senhor, eles misturaram com o incenso que devia ser queimado ao Senhor outro tipo de coisa. A Bíblia não é clara para explicar exatamente o que é que eles misturaram ali, mas eles misturaram algo que era santo com algo que não era santo. E quando eles colocaram fogo naquilo, o registro diz que o fogo de Deus se ergueu contra eles e os queimaram. E sabe o que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu. É engraçado como a Bíblia registra isso. É a mesma coisa que aconteceu com Ananias e Safira. Então vieram, pegaram os corpos dos dois e o levaram para fora do acampamento, naquele caso, né? E sepultaram lá fora. Outra história que nos lembra é a história de Acã, essa talvez mais famosa. Acã fazia parte do povo israelita, e em Josué capítulo 7 eles entram, derrotam Jericó, derrubam as muralhas, e o Senhor diz: não toquem em nada que é consagrado a outros deuses, isso é amaldiçoado. E Acã achou uma capa tão bonita, achou um pouco de prata também e uma barra de ouro. E ele trouxe para o meio do povo de Deus coisas amaldiçoadas. E escondeu embaixo da sua barraca, não é? É isso. E aí no capítulo 7, depois do povo de Deus derrotar Jericó, a cidade, uma das cidades mais fortemente guardadas, então no capítulo 7 eles vão lutar com um outro povo, e Josué manda 2 homens lá, dá uma averiguada lá para ver como é que vai ser essa batalha, e eles voltam e falam assim: Josué, manda um pouquinho aí, nem canse o seu exército, porque aqueles lá não são de nada, só comem marmelada. E Josué falou assim: então vão só uns pouquinhos. E sabe o que aconteceu com o povo de Deus? Começou a perder a batalha, e morreram 36. E Josué rasga suas vestes e fala: Deus, por que o Senhor nos abandonou? E a resposta de Deus é: porque tem coisa errada no meio de vocês, e eu não vou estar com vocês se as coisas profanas, as coisas que eu amaldiçoei, estiverem aí no meio. Então Josué no dia seguinte reúne todo o povo, e eles vão, e o Espírito vai indicando, vai chamando um de cada tribo, até chegar na família de Acã, e fala: ó, que vocês têm que confessar, porque senão a gente vai perder todas as batalhas. E Acã então fala: fui eu pequei contra Deus, eu olhei e cobicei, e ele trouxe, e está lá escondido, e o povo vai lá e acha exatamente onde ele falou. E o que acontece com Acã? O mesmo com Nadab e Abiú, o mesmo com Ananias e Safira. Eles são mortos, e o texto registra, ele e a sua família, e o texto registra que eles são levados e sepultados lá fora. Deus precisava tirar do meio do seu povo o pecado. É engraçado porque em Levíticos 10, no final, depois que acontece aquilo com Nadab e Abiú, Levítico 10, no versículo 10, vem a instrução da parte de Deus: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Sabe qual é a relação entre essas 3 histórias? Nenhum deles levaram a santidade de Deus a sério. E hoje nós vivemos na época da graça, né? Venha como está diante do Senhor, né? Jesus libertou-nos, né? A gente faz o que a gente quer, é a festa do que vai quem quer, vai entrar todo mundo no céu no final das contas. Deus aceita todo e qualquer sacrifício.
nós não temos levado a sério a santidade de Deus. Deus odeia tanto o pecado. Deus odeia tanto o pecado, que é por isso que Ele matou o seu Filho na cruz. Deus não pode compactuar com o pecado. É por isso que numa das suas últimas frases na cruz, o seu único Filho, perfeito, que desde sempre, porque é desde toda a eternidade, então eu não posso falar do início, desde sempre, viveu em completa comunhão com Deus Pai. Então na cruz ele é abandonado por Deus e ele grita: Deus, por que o Senhor me abandonaste? E a resposta é porque o pecado estava sobre ele naquele momento. E até para o seu próprio Filho, Deus não pôde compactuar com ele naquela hora. Era o surgimento da igreja. Deus não podia permitir que coisas como de Ananias e Safira acontecesse. Talvez, se permitisse, a igreja não teria nem nos alcançado, porque é uma igreja que nasceria doente. E conforme a gente vai ler depois, o que vai acontecendo? E a igreja só vai crescendo, crescendo, e vem a perseguição, e a igreja continua crescendo, porque Deus tratou de deixá-la saudável, quando Ele não permitiu tamanha afronta, quando Ele não permitiu que o pecado entrasse. Ananias e Safira estavam atacando aquilo que havia de mais precioso para Deus, o seu povo, a sua igreja. As meninas dos olhos de Deus, não é isso? Não sou eu, meu irmão, nem você, é o coletivo, é o povo de Deus. Quando que o Evangelho registra o momento de Jesus irado? Quando ele vê os pecadores pecando, quando ele confronta a prostituta, quando ele vai para a casa de Zaqueu, um publicano safado, ladrão. Quando ele chega no templo e vê o que eles estavam fazendo, o comércio que eles estavam fazendo, daquilo que devia ser consagrado ao Senhor. Essa história não é sobre dinheiro. Se você já ouviu alguém pregando, dizendo que você tem que entregar tudo para Deus, maldito seja. Ai deles, estão brincando com o que é mais precioso para Deus. Em Mateus capítulo 18, os discípulos vêm para Jesus e falam: quem é o maior do reino dos céus? E ele diz: olha, quem quiser ser o maior tem que se tornar como criança. E olha o que ele fala, não deve, se a gente sair falando isso aí por aí hoje, a gente vai ser preso. Jesus fala: se alguém fizer desviar um desses pequeninos, é melhor pendurar uma pedra de moinho no seu pescoço e se afogar nas profundezas dos mares. Misericórdia é o que muitos têm feito hoje, por aí. Mas eu não quero falar deles, eu quero falar com você. Eles estavam atacando Ananias e Safira, a pureza. Assim como em Mateus 18, Jesus pega a criança para simbolizar a pureza. Ele vai dizer da pureza que havia naquela igreja. Se você ler um pouquinho mais para frente de Atos 2,42, que está aqui impresso, ele vai dizer que eles faziam tudo com alegria e singeleza de coração. Era algo orgânico, era algo natural, era algo inocente.
Barnabé não vendeu a sua terra, entregou nos pés dos apóstolos e falou: olha só, olha o que eu fiz, vocês viram quanto dinheiro eu dei lá? Ninguém pediu para ele fazer, era puro, era sem orgulho, era sem pensar nas recompensas, era sincero, era singelo, era santo, era um milagre de Deus. Engraçado, né? Eu estava ouvindo um comentarista essa semana falando sobre esse texto. Ele fala: cara, esse era o grande milagre de um cara que não tem relação nenhuma com o outro e de repente ele está vendendo a sua casa porque o outro tem necessidade. É um milagre, a igreja é um milagre. E era aquilo que chocava o mundo. A pureza, a santidade, a singeleza com que isso acontecia. Deus queria mostrar que naquela igreja nascente, o quanto ele era santo, o quanto ele odiava o pecado. É por isso que Ananias e Safira morreram, no plural, não é? Perdão. E sabe também por que eles morreram? Versículo 5 diz que quando Ananias foi sepultado, aqueles que ouviram isso, houve um grande temor. Depois, quando a Safira é sepultada, no versículo 11, ele diz: e todos que viram isso, e até aqueles que ouviram falar disso, tiveram grande temor. Sabe o que é temor? Dizia o Ari: levar Deus a sério, levar a santidade de Deus a sério. E aqui que acontecia com a igreja, e aquela igreja crescia. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. E aquela igreja crescia, porque era pura, era santa. Posso te perguntar o quanto você tem levado Deus e a sua santidade a sério? A segunda parte da minha análise desse texto é olhar um pouquinho para o que levou Ananias e Safira a tomar tal decisão. Pedro os acusa, né? Pedro é um cara que... Pô, alguém falou de politicamente incorreto? Não era Pedro. Quem que ia querer fazer parte da igreja de Pedro? Mas escuta aqui, Ananias, como é que você deixou Satanás encher o seu coração? Sem tino nenhum, né? Sem preparo nenhum, nem preparou o coração do rapaz. É engraçado porque Ananias morreu sem saber, né? Safira foi avisada: ó, seu marido morreu e agora é sua vez. 3 horas depois. Ela não pôde nem aproveitar a viuvez, né? Sei lá onde que ela estava, será? Ela podia estar gastando a outra parte, né, que eles ficaram da propriedade. Pedro diz para eles que eles deixaram Satanás dominar o seu coração. E aqui não fica definitivamente claro o que pensou Ananias e Safira, mas eu quero tentar imaginar com vocês o que foi que aconteceu. Como eu falei no versículo de número 4, Pedro diz: Ananias, ninguém obrigou você a vender a propriedade. E depois que você vendeu, o dinheiro era seu, ninguém te obrigou a doar. E se vocês entenderam, é óbvio que o problema aqui não é não ter doado todo o dinheiro. Eles poderiam.
Irmãos, está aqui, a gente vendeu uma propriedade, mas a gente já é velhinho, era a nossa aposentadoria, então a gente vai dar metade, 50%, 10%, 90% para as necessidades de quem precisa. Poderia. É o que Pedro diz, era sua, e daí você vendeu e o dinheiro era seu, e se você ficasse era seu. E talvez era uma propriedade, um dinheiro que eles conseguiram justamente, abençoados por Deus, uma bênção que talvez Deus trouxe para eles. Não tinha nada de errado com isso. Mas o que eu gosto de pensar é que talvez houve no casal uma cobiça. Talvez até quando venderam a propriedade, eles tinham a intenção de entregar tudo. Só que daí eles pegaram uma dinheirama na mão e olhou para aquela dinheirama e falou: que tal se a gente pegar um pouquinho só? Sabe como Acã olhou o ouro amaldiçoado que estava brilhando? E eu vou pegar uma barra só e esconder. Eles cobiçaram, olharam demais para o dinheiro. Então essa história não é sobre dinheiro, mas é também sobre isso. O quanto nós nos apegamos, o quanto nós fazemos dele o nosso seguro, a nossa segurança. Que segurança, tenho dinheiro na conta, não é assim o hino? Que sou de Jesus que nada, minha segurança está no meu emprego, eu sou funcionário público, ninguém me demite. Né, Cristiane? Deixa ela. Não é assim. Eles talvez cobiçaram. Uma outra coisa envolvida por trás do pecado de Ananias e Safira, e que o texto bíblico e a ideia de Lucas é provavelmente esta, é mostrar que eles se encheram de vaidade e orgulho, porque eles não precisavam entregar tudo, mas Barnabé entregou. Como é que eu vou ser menor que Barnabé? Um levita lá de Chipre, eu vou perder para ele? Não, eu vou chegar lá grandão, falar que eu estou doando tudo também. Eles queriam parecer mais generosos do que eram. Ao mesmo tempo ficaram numa situação melhor do que aparentemente estavam. Mentiram por orgulho, por vaidade. Olha o quanto eu estou fazendo. Meu irmão, para de profanar o que é santo. Para de contar as moedas que estão depositadas aos pés dos apóstolos. Talvez, se Ananias e Safira dessem menos do que ganharam, seria um valor menor do que o de Barnabé. Ia pegar mal para eles, não é? E a gente vai se vestindo de uma falsidade. Eu preciso ser mais santo que o Roberto. O Roberto fala bonito, né? Eu preciso ser igual. Eu não consigo. Eu sou um tremendo de um pecador. Mas daí quando eu venho aqui, sabe o que eu faço? Eu me visto. Eu me visto de um personagem, de uma falsidade, porque eu não posso ser menos. E a gente fica competindo aí. Quem é mais, quem é menos, quem entrega mais, quem entrega menos. Misericórdia a Deus. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. É engraçado, né? Porque essa história fala de dinheiro e orgulho. É o problema de todo ser humano. Dinheiro, orgulho, dinheiro e orgulho. É isso que a gente quer. Por último, eu quero pensar que Ananias e Safira também roubaram.
Sabe por que eles roubaram? Porque quando eles decidiram vender e entregar para Deus, então já estava decidido. Quando você intenta fazer alguma coisa no seu coração, para Deus você já fez. Então o dinheiro que eles pegaram, a parte que eles pegaram, já não era mais dele. Ou não era mais deles. Estou com um problema com o plural hoje. Eles decidiram vender a sua propriedade para entregar ao Senhor, como era uma prática da igreja. Então ficaram com dinheiro que não era mais seu. E não é sobre dinheiro, é sobre tudo. É sobre tudo que a gente entrega para Deus, daí pega um pouquinho, ou pega de volta das mãos dele, entrega de novo, entrega só uma parte, entrega só uma área da vida, entrega só um sentimento, entrega só a família, o trabalho não. Não é? Entrega a família, entrega o trabalho, mas o meu celular é pecador pra caramba. Então os grupos lá escabrosos. Eu entrego tudo para Deus, mas uma parte do meu tempo é só meu. E a gente vai, sabe, fazendo o quê? Roubando de Deus. Roubando de Deus. Então não é sobre dinheiro. É muito mais que isso. É sobre tudo. É sobre tudo. Muitos de nós hoje temos roubado de Deus, principalmente o tempo, que deveria ser Ele, porque talvez como Ananias e Safira, não confiaram na provisão dele, na provisão de Deus. Imagine que, como eu falei, talvez fosse a única propriedade, talvez aquela propriedade fosse a única garantia, talvez fosse a aposentadoria do casal. E eles não conseguiram entregar tudo, porque não confiaram na providência de Deus. E assim somos nós. Temos preferido confiar em nossas posses, em nossas reservas, em nossas formações, em nossos empregos, profissões, do que confiar naquilo que Deus pode fazer quando entregamos tudo o que temos diante de Deus. E aí a gente não entrega tudo, porque a gente não consegue confiar completamente. A gente vem de uma série de estudos sobre a ansiedade. E eu costumo dizer que a ansiedade, como todo pecado, ela ofende a Deus, mas a ansiedade acho que mais ainda. Porque ela diz para Deus, eu não tenho confiança que o Senhor vai fazer a sua parte no futuro que está por vir. Eu não consigo confiar completamente. E aí eu fico ansioso. Eu não consigo confiar que lá no futuro o Senhor vai agir. Eu tenho que dar o meu jeito. Eu não consigo confiar. Vocês sabem que existe uma diferença muito grande em acreditar e confiar. Uma história que estava num grande evento, o maior equilibrista do mundo. Ele ia passar com sua bicicleta do alto de um monte para o alto de outro monte, através de uma corda. E ele era o maior equilibrista do mundo, e a multidão se reuniu para ver tal evento. E aí ele perguntava, vocês acham que eu consigo? Sim! Vocês acham que eu posso? Sim, você é o melhor! Eu devo ir? Sim, vai lá! Eu vou conseguir? Sim, você vai! E a multidão o aclamava. E aí ele perguntou, então quem quer vir comigo na garupa?
fez-se um silêncio. Eles acreditavam muito nele, mas não confiavam. Eles acreditavam muito, mas não confiavam. A gente é uma luta, né? Diária contra a ansiedade. É uma luta diária contra o não entregar tudo. E a gente vai, fraqueja, volta, entrega, pega de volta, canta e eu entrego tudo a ti, e é mentira. E por que será que a gente não consegue entregar? Porque a gente não crê na providência dele? Porque não confiamos? E meus irmãos, eu já falei que não é sobre dinheiro? Já, né? Barnabé entregou talvez a sua única propriedade. E você pode ler o resto do livro de Atos. Recomendo, lê aí. Vê aí onde foi que Deus restituiu ele uma propriedade, ou 2 vezes mais, ou 3 vezes mais. Quando eu estou falando de confiar na providência de Deus, não é financeira, é também isso, mas é muito mais do que isso, é em tudo. E nós vamos cantar mais uma vez. O Roberto vai vir aqui com a sua equipe, nós vamos cantar, ou talvez você não vá cantar e eu entrego tudo a ti. Porque talvez você já cantou isso várias vezes e seja mentira. Então eu te convido a ficar sentado e orar. E orar. Falei, Deus, eu não estou conseguindo entregar tudo. Eu não estou conseguindo. E de repente, parece-nos um paradoxo. Porque eu não entrego tudo, porque eu não confio. E eu não confio porque eu não entrego tudo. Como eu citei em fevereiro aqui, a frase do pastor, minha memória está fraca. Não sei se assistem lá, eu falei lá em fevereiro, só vou repetir a frase. Deus, você não vai entender que Ele é tudo que você precisa, até que Ele seja tudo que você tem. Conta-se que havia 2 crianças brincando e uma estava com as suas bolinhas de gudes e uma outra com os seus chocolates. Joãozinho com as bolinhas de gudes, a Mariazinha com seus chocolates. E eles brincando, e um cruzou com o outro, e Joãozinho desejou o chocolate da Mariazinha, e a Mariazinha desejou as bolinhas de gudes do Joãozinho. E Joãozinho fez a proposta: Maria, me dá os seus chocolates e eu te dou as minhas bolinhas de gude. E Maria aceitou. E você sabe o que o Joãozinho fez? Ele enfiou a mão no seu bolso onde estavam as bolinhas e tinha uma bolinha que era a preferida dele, que ele conhecia ela só pelo tato, não precisava nem olhar. Tinha uma marquinha até de tanto que ele usava aquela bolinha. E ele enfiou essa bolinha lá no fundo do bolso, tirou todas as outras e deu para Mariazinha, e pegou os chocolates dela. E os dois viraram as costas. Joãozinho deu 2 passos, parou, voltou para Maria e disse: Maria, você entregou todo o seu chocolate para mim? Sabe por que Joãozinho desconfiou? Sabe por que Joãozinho não confiou que Maria não tinha entregue tudo? Porque ele não entregou tudo. Eu quero te convidar a ficar sentado enquanto nós cantamos. E se for verdade na sua vida, você cante esse refrão: eu entrego tudo a ti. E depois nós vamos orar.
meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Talvez hoje seja o dia de você cantar verdadeiramente, eu entrego tudo a ti. Talvez hoje seja o dia de você entender o quão sério Deus leva a sua santidade e parar de brincar de entregar. Talvez hoje seja o dia de você tirar aquela sua bolinha preferida que está lá no fundo do seu bolso, que só você sabe o que é, para entregar de uma vez por todas tudo nas mãos de Deus. Amém. Fala com Ele. Ele sabe indicar aí no seu coração o que está faltando. Entregar. Essa é uma oração que você precisa fazer entre você e Deus, que nesse momento te ouve. Senhor Deus, eis aqui o seu povo, eis aqui aqueles que estão agora se colocando mais uma vez diante de Ti, para dizer: entrego tudo,
Senhor, vai nos mostrando, nos indicando o que é que nos falta entregar. Senhor, vai gerando em cada um de nós um temor pela sua santidade, pela sua justiça. Senhor, que nós possamos ter, como aquela igreja tinha, a singeleza, a sinceridade e a pureza nos corações, na adoração a Ti, no nosso viver, no nosso cotidiano. E que isso se torne então a marca dessa igreja aqui. Responde, cada oração feita é o desejo do meu coração. Responda, Senhor, que o Seu Santo Espírito vá ministrando essa palavra, que é Tua e que é viva. Assim eu oro, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Pastor Gerson, pode vir aqui orar para a gente? Nós estamos chegando ao final do nosso culto e desejamos então uma boa semana a todos vocês, que o Senhor esteja com cada um, com cada família, e nos encontramos domingo que vem, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Podemos nos colocar em pé? Pai Santo e misericordioso Deus, nós te louvamos, Senhor, neste momento, porque pelo sangue de Jesus Cristo entramos no Santo dos Santos. Amém. E esta congregação, Senhor Deus, se rende a Ti, diante da verdade da Tua palavra. Ela é espada, ela penetra, ela é fogo, ela é o martelo que esmiuça a penha. Ó Senhor Deus, que o nosso coração nesta manhã seja grato a Ti pelo sangue do Cordeiro derramado. O Teu Filho, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que tenhamos um coração verdadeiro, que não façamos as coisas pela metade, porque Tu és a verdade. Amém. Nós queremos ser o bom perfume de Cristo, Senhor. Amém. Não perfume de defunto, mas perfume de uma vida dedicada a Ti, apesar de todas as circunstâncias que vivemos. Obrigado por este irmão que trouxe essa mensagem nesta manhã. Oramos por sua vida, por sua saúde, por sua família, Senhor. Oramos pelos nossos irmãos que aqui estão. Amém. E pelos que não estão, e por aquele casal que se uniu ontem perante Ti, Amém. diante da Tua palavra. Leva-nos em paz agora para os nossos lares, Senhor. Obrigado pela chuva que caiu. Ela é boa, Senhor. Que as chuvas de bênção caiam também como tem caído sobre a vida de cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Eterno Pai e a comunhão do Santo Espírito esteja sobre essa congregação. Amém. Hoje e sempre. Amém. Amém. Vamos em paz, em nome de Jesus. Amém.